alegria, com a graça de Deus, especialmente também com a presença dos anjos, sem dúvida nenhuma, mas com as luzes e com o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos, e especialmente com Cristo ressuscitado, a que nós nos encontramos neste momento, no estúdio da TV Primer, também conhecido como TV São José, para levarmos, aliás, canal 523 pela NET, para levarmos a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Como ontem a Igreja Católica celebrou a festividade litúrgica do grande São Francisco de Assis, o patrono da ecologia, nós vamos nada melhor do que elevarmos a Deus, nosso Pai Criador, a nossa súplica, a nossa oração em honra de São Francisco de Assis, implorando para que ele interceda junto de Deus, nosso Pai Criador, para que todos nós procuremos também fazer como ele, o imitarmos, mas especialmente nos conscientizarmos cada vez mais de que cada um de nós deve procurar lutar, se esforçar para preservar a natureza. E ele chamava todos os animais, por exemplo, meu irmão lobo, meu irmão gato, gatinho, meu irmão cachorro, meu irmão leão, minha irmã água, e assim, então, ele foi cada vez mais se conscientizando de preservar a natureza, bem como todos os animais. E veja a nossa oração neste momento, em louvor a São Francisco. Ó glorioso São Francisco, santo da simplicidade, da alegria e do amor, que no céu contemplais as infinitas perfeições de Deus, lançais sobre cada um de nós um olhar cheio de benignidade, cheio de bondade, e socorrei-nos eficazmente nas nossas necessidades espirituais e temporais. Rogai ao nosso Criador que nos conceda a graça que solicitamos, e para melhor merecê-las, inflamai o nosso coração de amor a Deus e de amor aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos de caminhada. São Francisco de Assis, rogai e olhai por todos e cada um de nós. E os santos de hoje, nós celebramos São Francisco de Assis, então, e especialmente vamos colocar um pouco a vida de São Francisco. Ele nasceu em Assis, numa cidade da Itália, em 1182, e ele veio a falecer também no dia 3 de outubro do ano 1226, com a idade de 44 anos. Uma pessoa que procurou viver na intimidade com Deus, com Cristo Jesus. Mas no começo não era assim. Ele, o pai dele, era a pessoa mais comerciante, mais rico de Assis. Então ele, um jovem cheio de vida, bonitão, viveu a sua vida de juventude, um folgazão, alegre,
disposto. Claro, tendo sempre bastante dinheiro, uma boa apresentação, uma boa pinta, como se diz. E na época, todo rapaz que queria sobressair, pegar fama, era necessário que se dedicasse às glórias militares. E foi por esse caminho que ele também adentrou. Mas ele teve uma mãe maravilhosa, muito piedosa, que lhe deu uma fundamentação muito boa, cristã e de espiritualidade. Mas ele, como qualquer jovem, na época também um moço, para se apresentar, devia ter o seu cavalo maravilhoso, e ele assim o tinha. Então, e acontece que ele então se apresentou, aliás, foi instruído para enfrentar um destacamento de guerra mesmo. E ele então comandou um destacamento na guerra de Assis contra Pamplona. Mas o que é que aconteceu? Ele não foi feliz. Ele foi ferido, bastante ferido nesta guerra, e teve que ir ao hospital. E o que é que aconteceu? Ficou mais de 1 ano no hospital. E todos nós sabemos, quem já passou no hospital sabe muito bem que lá, muitos momentos a pessoa fica sozinha, olhando para a parede. Hoje em dia tem a TV, mas na época não tinha nada, nem sequer rádio havia. É de 1226, dia 3 de outubro, que ele veio a falecer. Então nem rádio tinha. Então era olhar para as paredes e para dentro de si mesmo, olhar o seu passado. E ele começou a refletir, a meditar sobre a vida dele. Agora estou aqui, mas se eu tivesse morrido na guerra, onde é que eu estaria nesse momento? Eu que não vivi para Deus nem para Cristo, e também não vivi para os meus semelhantes. Vivi para a minha glória, para a minha vaidade, para o meu orgulho. Tudo isso ele foi, por assim dizer, chocando dentro de si. E deram-lhe livros da vida de santas e de santos. E ele foi lendo esses livros. As religiosas lá do hospital deram-lhe também a palavra de Deus, e poucas visitas, por certo, e nem sempre é permitido em qualquer horário, para não incomodar os demais pacientes, demais doentes. Então, o paciente fica muitas vezes sozinho, e ele então se dedicava à leitura. Ele foi amolecendo o seu coração, foi entrando dentro de si, foi vendo quanto é importante ser simples, ser humilde, seguir pelo caminho do Cristo. E ele chegou a uma conclusão: se outros moços, se outras moças, se outras pessoas conseguiram ir pelo caminho da mensagem de Cristo Jesus, de seguir os mandamentos de Deus, por que eu não posso? Se outros puderam, por que eu não posso? E claro que a oração da mãe, sem dúvida nenhuma, e de outras pessoas cristãs e de religiosas ali do hospital, foram rezando, foram louvando a Deus, foram agradecendo a Deus pela vida deste jovem Francisco, agora já com seus 27, 28 anos, sem dúvida nenhuma. E ele começou a meditar cada vez mais, a transformar o coração dele, aquele coração empedernido, como dizia o próprio Cristo, o coração de pedra foi assumindo um coração de carne, um coração bondoso, um coração voltado para Cristo Jesus
e para sua mensagem, e foi se convertendo. Foi exatamente cada vez mais entregando o seu sofrimento por amor ao Cristo, até que chegou um completo arrependimento da vida passada para assumir um verdadeiro cristão, e com outro agora já curado, fora do hospital, ele entendeu o sentido da verdadeira vida espiritual, como tantos moços e moças, tantas pessoas em nossos dias, também com essa pandemia. Ontem alguém ainda me dizia: Padre Pedro, essa pandemia para mim me fez refletir da veleidade da vida, da fragilidade do ser humano, que a gente deve passar por essa vida, sim, com os pés no chão, vivendo a verdadeira vida, mas também com a cabeça e com o coração voltado para os nossos semelhantes, voltado também para Cristo. Então a gente vai se tornando feliz. Foi o que aconteceu com esse jovem. E ele então agora com outros jovens vai mostrando para os outros jovens o caminho do bem, o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da fraternidade, e foi formando uns jovens numa verdadeira espiritualidade, bem como também moças. E assim, este jovem Francisco de Assis, voltado completamente para a natureza, amando a todas as pessoas, mas amando também a todos os animais. Então, por isso, ontem também foi o dia em que no mundo inteiro, especialmente os franciscanos, padres franciscanos, mas não somente eles. Eu, por exemplo, dei a bênção ontem para muitas pessoas da saúde, porque nós precisamos também da saúde, e para muitos animais. E é um gesto maravilhoso, para que os animaizinhos também sejam sempre bem cuidados, que não passem fome, e especialmente que tenham saúde. E assim, então, aconteceu que ele, São Francisco, faleceu na pobreza, não aceitou mais a riqueza do seu pai, porque ele dava a roupa, quando jovem, depois de convertido, dava a roupa bonita que o pai lhe vestia, no orgulho, aquele pai riquíssimo, e ele procurava então dar para um moço, uma pessoa pobre, e ele se revestia com a roupa daquela pessoa pobre e dava a roupa para outras pessoas, apesar do pai se revoltar, a tal ponto que levou o filho para o bispo e disse: fica com esse meu bispo, fica com esse meu filho bispo, porque ele, eu não aceito mais ele, parece que ele está fora da cabeça. É que ele sentiu o verdadeiro sentido da vida e procurou viver nesta vida, mas também pensando na vida futura. E assim ele veio a falecer, então, completamente na pobreza, e ele foi nomeado e é reconhecido no mundo inteiro como o patrono, o protetor da ecologia. E no mundo inteiro, ali, simplesmente temos então São Francisco de Assis. Ele também, o Papa Pio XII, em 1939, proclamou São Francisco de Assis patrono de toda a Itália. Que São Francisco de Assis interceda junto de Deus em favor de todos e cada um de nós, e que cada um de nós possamos sempre nos conscientizar mais, de colaborar, que sejamos realmente mais uma pessoa a preservar a natureza. E que nós também saibamos viver no desprendimento, não nos agarrando às riquezas,
ou na ganância de sempre olhar e querer mais, que saibamos ter um coração desprendido na nossa vida. E também, logo depois da festividade litúrgica de São Francisco, a Igreja Católica nos apresenta São Benedito o Preto, e que no Brasil é conhecido como São Benedito o Negro. E tem diversas igrejas também dedicadas a São Benedito. Por exemplo, em Florianópolis, ali ao lado da catedral, tem a igreja de Nossa Senhora, uma pequena igreja em si, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. E cada ano vão ônibus daqui de Florianópolis, ou da Grande Florianópolis, para a festividade de São Benedito, lá em Aparecida do Norte. E São Benedito nasceu na ilha da Sicília, lá na Itália, de pais escravos. E ele procurou então viver, ele tinha uma certa economia, procurou desfazer-se dessa economia e procurou levar uma vida de simplicidade, de humildade, especialmente como eremita, como monge. E ele, então, nesse mosteiro, ele foi, apesar de não ser sacerdote, mas era irmão religioso, e ele foi eleito pelos colegas, porque ele tinha bastante liderança, foi eleito como superior desse mosteiro, e junto aos demais colegas, demais monges, sempre benquisto por todos, porque ele vivia para as pessoas enfermas, para as pessoas pobres, para todas as pessoas, vivendo na simplicidade. Então, benquisto por todos, e ele muito dedicado aos semelhantes. E ele faleceu no ano de 1589. E já em vida, Deus permitiu que ele realizasse diversos milagres, diversas graças em favor das pessoas. E assim que faleceu, o culto espiritual dele perpassou por diversos países, como está hoje, cada vez mais aumentando. E o culto, então, perpassou pela Itália, pela Espanha, Portugal, Brasil, México e tantos outros países. E o Papa Pio VIII o inscreveu na lista dos santos e das santas. Nós podemos fazer, nesse momento, a oração em louvor a São Benedito, pedindo também a sua proteção sobre todos e cada um de nós. Vejam, acompanhe mental e espiritualmente. Ó São Benedito, modelo admirável de caridade e humildade, por vosso ardente amor a Maria Santíssima, Mãe de Cristo, e nossa Mãe, que colocou o seu divino Filho em vossos braços, por aquela suave doçura com que Jesus encheu o vosso coração, eu vos suplico, socorrei-me em todas as minhas necessidades e alcançai-me de modo especial a graça que neste momento vos peço. Cada um de nós pode pedir. Eu, por exemplo, estou pedindo, então, para que sejamos sempre mais simples, mais humildes, mais devotados em favor de Nossa Senhora, e que São Benedito, juntamente com Nossa Senhora Aparecida, já que lá ele é muito venerado em Aparecida do Norte, e a festividade lá em favor de São Benedito, que ele continue a interceder juntamente com Nossa Senhora Aparecida em favor de nossa pátria, para que tenhamos autoridades constituídas
que realmente lutem para o desenvolvimento do povo brasileiro. Ó São Benedito, intercedei por mim, intercedei por mim, que a vós recorro confiante, vós que fostes tão maravilhoso e pródigo no atendimento aos vossos devotos, atendei a minha súplica e concedei-me sempre a proteção de Deus. Como é importante a gente se inclinar e venerar um santo da nossa devoção. E agora vamos dialogar um pouquinho ainda sobre a maratona bíblica que a gente lançou, e com 7 perguntas. As perguntas, se você ainda quiser agora fazer a parte da maratona bíblica, e poderá entregar as respostas nas secretarias paroquiais da Grande Florianópolis, ou se você é de mais longe de Florianópolis, mande pelo correio, olha, no endereço, marque ali, Rua Professor Bayer Filho, Coqueiros. Repetindo, Rua Professor Bayer Filho, número 49, Coqueiros, Florianópolis. E o CEP, endereçamento 88 080 tracinho ou hífen 300. E se você quiser acompanhar sempre o meu programa aqui, é NET, canal 523. Mensagem de vida, otimismo e esperança. Repetindo, NET, canal 523. As perguntas, se você desejar, passe em qualquer secretaria, especialmente se você quiser na livraria, por exemplo, lá da Catedral, Livraria Catedral, onde você poderá pegar um xerox, por exemplo, com as perguntas, e depois, até o dia 11, poderá entregar, até o dia 11, nessa mesma livraria da Catedral. Aliás, lá também você poderá encontrar, alguns me perguntaram, onde é que posso adquirir, comprar a imagem de Nossa Senhora da Cabeça. Nesta livraria você encontrará. E você, participando dessa maratona, mini maratona bíblica, você poderá ser um dos sorteados dos 6 prêmios, um celular, doação das lojas Queires, do Toninho Queires, 2 bicicletas com marcha, uma da consultora RDO, do Beto de Champs, outro, Atacado Biguaçu, de Juscelio Andrade, uma fritadeira elétrica, Casas d'Água, Zé Nitro, outro prêmio, joia, um colar contemporâneo, no valor de R$300, bem como um relógio também no valor de 300, de Mário Joalheiro, Mário Chapo. Então, são os prêmios. E as perguntas, claro, não vamos colocar aqui todos, também você poderá acompanhar sempre às 6h30 da manhã, na Rádio Guarujá de Florianópolis, onde eu tenho o programa já há tantos anos, 48, 49, 50 anos, mensagem de vida, otimismo e esperança, sempre às 6h30 da manhã, de segunda a sábado. E na sexta-feira, também, 5:50, pela Rádio Guarujá. Olha, eu vou colocar ainda uma outra pergunta. Primeira, por exemplo, quantas moedas Jesus viu a pobre viúva depositar no cofre do Templo de Jerusalém? Você encontrará a resposta no Evangelho de São Lucas,
do capítulo, lendo do capítulo 13 ao 24. A quarta pergunta: quantos dias Lázaro estava na sepultura quando Jesus o ressuscitou? E a resposta você encontrará no Evangelho de São João, do capítulo 3 ao 13º. E a sexta pergunta: em que capítulo e versículo de São Timóteo está: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé? É ler o livro de São Timóteo e ali você encontrará essa passagem. Vamos colocar a última também. Em que capítulo e versículo aos Coríntios está: Deus ama o que dá com alegria? Também você desejando nas paróquias, também Coqueiros, Catedral, Trindade, Saclimões, você encontrará aquele maravilhoso calendário do Sagrado Coração de Jesus, que já está sendo vendido pelo Brasil afora, quase 100 anos, se bem me lembro, uns 93 anos que esse calendário vem perpassando os lares brasileiros. Então, especialmente, e também lembre-se que muitas paróquias estão reiniciando o terço dos homens. Em Coqueiros, por exemplo, às 19h30, toda segunda-feira, você é convidado para também fazer parte nesse terço dos homens. E lembremos-nos, agora dia 7 também, é o dia de Nossa Senhora do Rosário. Bem, assim estamos terminando o nosso programa, mais um programa de mensagem de vida, otimismo e esperança, e sempre eu gosto de dar também a bênção da saúde para todas e todos. E, então, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você, para iluminar, à sua frente para apontar sempre o caminho certo, atrás de você por o defender de todas as situações difíceis. E desejamos a todas e todos saúde, alegria, felicidade, otimismo, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, e agora a bênção em favor de todas as pessoas enfermas, bem como também a bênção da água, que você é convidado a tomar com muita fé e com muita confiança no Cristo Jesus, e você vai ver, quem sabe, aquelas doenças psíquicas, aquela ansiedade, aquela angústia que você sente dentro de você, que às vezes o médico nem sempre descobre, e você ficará curado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, às 14h30, se Deus quiser.